Olá pessoal, professor Wilson de volta e agora com a nossa primeira aula sobre pronomes demonstrativos. Importante, pronome demonstrativo está relacionado com a referência textual. Então fiquem atentos, aquelas questões de compreensão, interpretação de texto, tem a ver com referência textual. Então fiquem ligados aqui. Muito bem, queridos. A primeira parte, então, é relativa ao conceito de pronome. Um pronome é aquele que situa um ser em relação ao espaço, em relação ao tempo ou em relação ao discurso. Vamos ver como é que o pronome demonstrativo funciona fazendo referência ao espaço. Vejam que aqui nós vamos usar primeira, segunda, terceira pessoa, da mesma forma. Tá? Então olha lá, primeira pessoa, quem fala, não se esqueçam disso. Segunda pessoa, com quem eu falo, nesse momento eu sou primeira e vocês são, então, segunda pessoa, com quem eu estou falando. E terceira pessoa é aquele ou aquilo do qual eu estou falando, certo? Então, como é que funciona essa relação do pronome no espaço? Simples. Bom, eu, primeira pessoa, vou me referir a algo que está comigo ou próximo a mim. Vou dizer esta caneta, este quadro, certo? Aquilo que está próximo a mim. Então, esta caneta, este quadro. Agora eu estou falando com alguém que está próximo a mim, eu estou falando com vocês. Né? Então, eu vou me referir à caneta que vocês têm aí na mão. Então, eu vou dizer, essa caneta que você tem na sua mão, essa. Então, sempre que eu me referir a algo que está com a pessoa com quem eu estou falando, eu vou usar esse, essa, isso. Ah, estou na mesa, então ali estou à mesa e peço então para alguém me alcançar o prato de saladas que está ao seu lado. Então eu digo, por favor, me passe esse prato de saladas, certo? Facinho, né? E aqui, obviamente, vai haver a referência aqui, vai se referir àquilo que está longe de ambos, de primeira e de segunda pessoa. Então estou conversando com alguém e me refiro, veja aquilo que está lá do outro lado da rua, ou seja, longe da primeira pessoa, longe da segunda pessoa. Facinho, né? Então agora vamos ver como é que isso funciona na prática. Olha só, olha essa frase. Ajude-me a carregar este pacote aqui. Por que se usou o este? Porque o aqui, esse advérbio, mostra que o pacote está próximo à primeira pessoa. Claro que dentro da frase tem que necessariamente haver uma referência física para que se possa identificar. Porque se a pessoa está falando, ela aponta, não tem problema nenhum. Mas na frase escrita não há essa possibilidade. Então, numa questão de uma prova, vocês terão de identificar pela própria frase. Tá? Ajude-me a carregar esse pacote aí. Ou seja, estou falando com a pessoa e o pacote está próximo a ela. Né? Ou ajude-me a carregar aquele pacote lá. Ou seja, longe de mim e longe da pessoa com quem eu estou falando. Fácil, né? Vai haver, obviamente, algo na frase que remete à posição física para que eu possa, então, localizar e usar o pronome correto em relação ao espaço. Facinho. Agora, cuidado aqui, coloquei dois detalhes importantes para que vocês vejam que vai ser um pouco diferente. Tá? Alguém está enviando um documento, então eu posso me referir, e eu tenho que fazer referência a minha empresa ou a empresa para quem eu estou enviando o documento. O pronome demonstrativo vai ter que ser adequado para que a pessoa não confunda lá, afinal de contas, o lugar. Tá? Então, solicitamos a essa escola a confirmação da matrícula do aluno. Ou seja, para a escola que eu estou enviando. Essa é aquela escola com quem eu estou falando. Então, eu estou falando aqui com uma escola, então com a pessoa com a qual eu estou falando, ela está na outra escola. Então, eu vou dizer essa. O ambiente, o espaço é aquele que está próximo à pessoa com quem eu estou falando. Tá? Já, se eu vou me referir à minha escola, minha empresa, empresa em que eu estou, eu vou dizer, solicitamos a esta escola, duas vezes aqui, solicitamos a esta escola a confirmação da matrícula do aluno.
né? Então trata-se da escola que enviou. Então estamos falando aqui da própria escola, tá? Então é a própria escola que quer a confirmação, certo? Então eu quero esta escola, se eu estiver enviando, vou me referir a outra escola, essa, se eu estiver me referindo à minha escola, esta, tá? Então estou avisando, olha, nós precisamos que esta escola, então consiga esta em que eu estou. Certinho? Fácil, né? Isso aqui, imaginem isso, uma questão de prova, o cara se atrapalha nisso aqui, e agora? Como é que eu vou saber? Necessariamente é uma referência física que vai fazer a identificação da posição. Certinho? Muito bem, queridos. Com relação, então, aos pronomes demonstrativos relativos ao tempo, olha só, fácil aqui. Este dia, este momento, momento presente, este dia, o dia em que estamos, dessa semana, a semana em que estamos, este ano, o ano corrente, o ano em que estamos, esta semana está sendo lucrativa, momento presente, a semana em que estamos. Essa semana será inesquecível. A semana seguinte, provavelmente, uma semana, um futuro próximo, uma semana próxima. Tá? Ou essa semana foi, vejam que aqui o será mostra o futuro ali e o foi mostra o passado. Então, essa semana foi inesquecível, estou falando da semana passada, provavelmente, um passado próximo. Bom, se eu me referir a uma semana que ocorreu há meses, há anos, eu vou então usar o aquela, um passado distante. Não tem uma medida específica, né? A ideia é que seja algo mais próximo ou mais distante. Normalmente o mais próximo está próximo mesmo, né? Um dia, 2 dias, uma semana, 2, é o mais próximo, certinho? Bom, e como é que funciona então no discurso aqui, principalmente para quem vai fazer redação, produção textual? Então aqui é uma situação em que a gente utiliza o pronome e tem que estar ligado aí com a relação à posição, se é anáfora ou catáfora, né? Então olha lá, coloquei aqui, já vou explicar o que é isso, né? No discurso, referência textual. Este, esta, isto são pronomes catafóricos, esse, essa, isso, pronomes anafóricos. O que significa isso? Um pronome catafórico é aquele que traz uma antecipação, enquanto que o anafórico faz uma retomada. Ou seja, olha só, esse aqui, a antecipação, fala de algo que eu ainda não sei o que é. Então eu uso um pronome, normalmente para criar uma expectativa, e eu ainda não sei o que é esta. Este problema nos trouxe muita preocupação. Daí, qual o problema? Ainda não apareceu, ele vai aparecer depois. Então eu criei uma antecipação no meu discurso, uma expectativa, para que o meu interlocutor fique atento para o que vem depois. Tá? Já o anafórico eu vou apresentar a situação da doença do Joãozinho, e isso trouxe uma preocupação muito grande. Então, o que é o isso? A doença do Joãozinho. Então, isso retomou o que foi dito antes, a retomada. Tá? Então, olha aqui, eu coloquei um exemplo para ilustrar bem isso, vocês vão observar que é bem fácil. Tá? O que é mais comum nos textos? Bom, o mais comum nos textos são os pronomes anafóricos. Tá? Não são só pronomes anafóricos, existem advérbios anafóricos, mas como nós estamos falando de pronomes, o que importa para nós aqui são os pronomes. Tá? Então, esses pronomes, os anafóricos, são os mais comuns, que aparecem mais no texto. Às vezes, dentro da literatura, quando o autor quer criar uma expectativa, aí ele realmente cria a expectativa por meio de um pronome catafórico, por exemplo, apresenta algo antes, fica uma incógnita, eu não sei o que é, isso vai ser dito depois. É bem legal. Tá? Então, isto vai ficar na história. Então, quando a gente diz isto vai ficar na história, o meu interlocutor não sabe ainda o que vai ficar na história, só vai aparecer depois. Você resolveu estudar, né? Tem gente que quando resolve estudar fica na história mesmo, né? Mas não, vocês que estão aí estudando, né? Olha lá, você resolveu estudar. Isso, agora sim, olha aqui, o isso retoma toda essa ideia apresentada anteriormente, Perceberam?
Eu não precisei repetir. Você resolveu estudar. O fato de você ter resolvido estudar vai ficar na história. Não preciso. O isso dá conta. Só ele não diz nada. Se eu perguntar para alguém o que isso aqui significa, o que este pronome significa? Ele não significa nada. Ele vai significar dentro do contexto. Certinho? Vai lá. Já o isto também, sozinho não significa nada. Mas aqui, até então, ele não tem significado. Ele só vai ter significado depois. Então a gente cria uma antecipação e depois explicita. Certinho? Bom, e uma outra maneira importantíssima, inclusive, de usar os pronomes demonstrativos é quando eu quero fazer referência a dois elementos. Então, fazer referência a dois termos, duas ideias, seja lá o que for. A gente vai ver que isso em livros que trazem teorias apresentam muito essas construções com o este e o aquele, o esta e aquela. Eu vou usar exatamente os dois opostos, né? Aquele que representa a maior distância, aqui, aquele está longe de todo mundo, ou aquele que representa a maior proximidade, né? O este, esta, isto, para que não haja ambiguidade, não haja confusão, né? Então, este, esta, isto, o mais distante, este, esta, isto, o mais próximo, botando. Este, esta, isto, o mais próximo, ou aquele, aquela, aquilo, o mais distante. Estes dois vão ser usados para fazer a retomada. Então vejam aqui, ó. Funk, ostentação e sertanejo são suas músicas preferidas. Se eu ficar desse lado fica melhor, né? Funk, ostentação e sertanejo são suas músicas preferidas. Aquela evidencia uma vida de luxo e poder. Esta, a vida pacata do campo. Então, como é que eu vou saber o que é o quê? Pelo significado. Bom, aqui pode até ficar um pouco próximo do significado, mas dentro de um outro contexto, né, pode ser que não, tá? Então vejam, funk, ostentação foi o primeiro a ser apresentado, portanto, ele é aquele tratado como aquele. O último a ser referenciado aqui vai ser o este. Então, aquele evidencia o funk e ostentação, evidencia uma vida de luxo e poder. Este, o sertanejo, aqui, a vida pacata do campo. Certinho? Então, o que determina que eu use este, aquele, esta, aquela, isto, aquilo, exatamente é a posição física. Aqui, ó. Como eu vou utilizá-los aqui embaixo, não importa para nós. Importa é a presença deles anteriormente. O último vai ser sempre retomado por este, esta, isto. O anterior por aquele, aquela, aquilo. Aqui não se usa o esse, essa, isso. Mas e se houver mais de um referente? Bom, aí eu vou usar o primeiro, o segundo, o terceiro numeral para evitar uma ambiguidade. Certinho? Então, bem simples, sem problema nenhum, facinho, facinho. Certo, queridos? Então, a próxima aula é a continuação ainda de pronomes demonstrativos. Um abraço.